Fala galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão direto do Parque São Jorge. Corinthians inicia a preparação para enfrentar o Santos com Caio César e Yuri Alberto em campo. E o presidente Osmar Stabile protocola documento e pede afastamento de Romeu Tuma Júnior. Vamos acompanhar aí as últimas informações. Bom, tem muito trabalho pela frente o Lingard, não, Paulo Sérgio e Alex Miller, depois do 2-0 para o Coritiba? Bom, conforme eu mencionei ontem aqui no Gazeta Esportiva, que o jogo não seria fácil e se o Corinthians não tomasse atenção, ia perder o jogo. Olha o que aconteceu. Perdeu. Perdeu o jogo e jogando mal, jogando muito mal, sem uma movimentação no setor de meio campo. Parece que o Garro ocupa o lugar do Bidon, e aí o Bidu na marcação, o Gustavo estava lá na frente em certos momentos do jogo. Ontem estava muito feio assistir o jogo do Corinthians, e a torcida tem razão de protestar, tem razão de falar. Agora, o Lingard precisa entender que chega de festa, hein? Chega de festa, já vai entrar com pressão, e jogar futebol. Vai jogar contra o Santos, ou Alex Ainda Miller? está resolvendo problemas burocráticos, documentação, visto de trabalho, então isso não é tão rápido, né? Eu imagino que para domingo contra o Santos não vai dar tempo, acho difícil. Agora, ele vai, quando ele tiver à disposição, se o Corinthians não melhorar rapidamente, por exemplo, não fizer um bom jogo contra o Santos, ele vai pegar uma responsabilidade muito grande de entrar numa pressão. Porque o que o Corinthians fez ontem com o seu torcedor, sobretudo os 35 mil corintianos que estiveram na Neoquímica Arena, beira o desrespeito. Na chuva, hein? Beira o desrespeito. O que os jogadores do Corinthians fizeram ontem, beira o desrespeito. Eu me sentiria ofendido se eu fosse corintiano presente na Neoquímica Arena. Ah, por quê? Não dá um chute a gol, jogar com a vontade de miséria. Um time entregue em campo, sem alma, sem comprometimento. Pera, calma, vamos dividir por partes. Primeiro a gente vai falar do Lingard, expectativas do Lingard, e depois a gente vai falar do jogo. Então, só para fechar em relação ao Lingard, é claro, a hora que ele ficar à disposição, se o Corinthians não melhorar, ele vai perceber que vai entrar no time com uma pressão muito grande, tendo que resolver uma situação. E a gente não sabe em que nível que o Lingard vai estar para entrar em campo e resolver a parada para o Corinthians. O próprio Alan falou ali na entrevista dele, se os próprios jogadores não ajudarem esses jogadores que estão chegando, vão passar dificuldade. Passar vergonha, né? Passar vergonha. Bom, na apresentação, o Lingard foi perguntado sobre fazer a mesma comemoração do Flaco Lopes do Palmeiras. O Grigo, peraí, o Grigo entrou em campo, entrou na onda, né? E respondeu numa boa. A gente vai acompanhar. I've seen it on social media a lot. And I don't know, maybe he's seen me do it, and obviously his initials are JL as well. So yeah, it's, for me, I don't mind. He can do it if he wants. But like I say, I did it first, But yeah, it's up to him if he wants to do it, but it will always be mine. Ele disse que a comemoração sempre vai ser dele e tal. É um negócio assim, vamos pôr a foto para mostrar? É um J e um L. Jess Lingard, mas o que tem? O Flaco é um José F? Lopes. É José Lopes. José Lopes, então é tudo igual, todo mundo inventa. JL, pronto. Vitor, mas cadê o J? Bom, mas isso aí só faz quem faz gol, é isso? Só faz quem faz gol? O L... Assim, assim? Sim. Tá bom. Sim. Mas só faz quem faz gol. Você tá entendendo? Não, sei lá, hoje em dia a gente... Mas você tá entendendo que isso daí só faz quem faz gol? Mas hoje em dia dá até medo de fazer esses símbolos, vai que é outra coisa. Mas nós estamos num contexto explicando o que é. Sim, estamos num contexto. Então, é assim. É assim. O J e o L. Eu tava fazendo assim, o diretor falou, não é assim. Casinha, não é. Esse daí é só pra quem faz gol. Então que ele o Lingard faça bastante gol para fazer esse gesto, porque o Flaco tá com o Flaco se preocupa com você. Em vez de ele ficar preocupado com o Flaco, ele que faça gols para fazer mais do que o Flaco. Ele que faça o Flaco tá ganhando dele. Quem fizer mais gol é que vai ganhar. O direito, inclusive, de usar o símbolo. Pronto. Porque o Marcelinho Carioca, pé de anjo, era o Basílio pé de anjo, ficou o Marcelinho Carioca pé de anjo. Tem a história. Os dois pé de anjo. Todo mundo é pé de anjo. Vamos falar um pouquinho do jogo também? Eu quero saber o que vocês acharam do desempenho do Corinthians, a derrota de ontem, né? 2-0, o gol do Jaci e o gol do Ronier. Aliás, o Jaci, esse zagueirão alto aí,
ele até chorou na hora do gol e eu fiquei muito comovida e fiquei muito feliz por ele ter marcado esse gol, porque ele chorou, você sabe por quê, Paulo? Porque a mãe dele faleceu no ano passado e foi uma homenagem para a mãe dele. Então, Jaci, o meu carinho, o meu abraço aí para você, fiquei muito feliz com o seu gol e que sua mãe te abençoe muito lá do céu, viu, queridão? Só um parênteses, né? O Jaci acabou sendo levado ao hospital durante o jogo porque ele sofreu uma pancada muito forte, uma bolada, teve uma concussão, a ambulância teve que entrar, tirar, preocupou bastante, teve jogador do Coritiba rezando, ajoelhando no chão, aquelas cenas que a gente tem agonia de ver no campo de futebol, né? Mas graças a Deus ele já recebeu alta, disse que está bem, foi um susto, vai passar pelo protocolo de concussão, vai ficar um tempo fora, talvez na outra semana ele já possa ficar à disposição de novo do técnico do Coritiba. E falando um pouco mais do jogo em si, se nós pudermos ver aí o primeiro gol, um time do Corinthians, cadê com o time? Gabriel Paulista, Gustavo não pode tomar um gol desse. Quem falhou? Os dois zagueiros. Por quê? Porque não foram mano a mano. Foram para a corrida. E já se ficou só esperando a bola. Só esperando a bola. E o segundo gol, outra falha completa da defesa do Corinthians. Bom, agora nós vamos voltar para o estádio do Canindé para conversar com a Maria. Para o Parque São Jorge, onde está o repórter Marcelo Bazégio. Boa noite, Bazégio. O lateral Matheus Bidu irritou a torcida do Corinthians? Boa noite, Michele. Pois é, a torcida já estava na bronca antes da partida começar, porque o Corinthians encareceu o preço dos seus ingressos para esse jogo contra o Coritiba. Mas após o apito final com a derrota, a fúria da Fiel ficou ainda maior. Vamos conferir o que rolou após o apito final lá em Itaquera. Daí, por causa desse protesto, dessa manifestação da torcida, Matheus Bidu foi questionado sobre isso após o jogo na zona mista e ele não se mostrou muito satisfeito com as reclamações vindas das arquibancadas. Vamos ver o que Matheus Bidu falou. A torcida tem o direito aí de criticar, eles pagam o ingresso, mas também não esquecer tudo que a gente fez aí, né, durante acho que, se não me engano, esses 8 meses, né? A gente entregou 2 títulos, a equipe veio bem consistente. Felizmente, são 4 jogos que a gente também não espera, né, o resultado negativo. Essa declaração de Matheus Bidu não caiu bem entre os torcedores. Muitos corintianos reagiram a essa entrevista nas redes sociais e isso fez com que Matheus Bidu também se manifestasse nas redes, assumindo que talvez tenha se expressado mal porque estava de cabeça quente e disse que agora o momento é de trabalhar mais e falar menos. E nada melhor do que um clássico no final de semana para quem sabe Matheus Bidu e todos os seus companheiros se redimirem com a Fiel. Paulo Sérgio, o que você achou de todo esse trelelê que aconteceu, essa confusão no Matheus com a torcida? Quem tá certo, quem não tá certo? Tem que ter paciência? Não tem paciência? A torcida do Corinthians nunca teve paciência. Nunca teve. Não sei que paciência ele está querendo da torcida do Corinthians. Isso é histórico. Eu lembro que em 90, quando nós ganhamos o Brasileiro de 90, em 91 muda o treinador, chega o Cilinho. E aí? O Neto não jogava. A torcida pegava no pé dele. Não jogou, em 91 o Neto não jogou. E o cara foi em 90 arrebentando. Então, o torcedor, ele quer jogo bom todo jogo. Viu, seu Bidu? Então, irmão, não adianta ficar falando para a torcida ter paciência, rever o que fez em 8 meses atrás. Acabou, filho. Começou o campeonato, nova competição, novos títulos. Bom, antes de seguir com a Gazeta Esportiva, eu trago aqui uma notícia exclusiva da TV Gazeta. O presidente do clube, Osmar Stabile, protocolou um pedido de afastamento imediato contra o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, que alega não poder sofrer este processo. Mais informações você confere no site gazetaesportiva.com. Vamos agora falar do Flamengo. Hora do Corinthians virar a página e já pensar no clássico de domingo contra o Santos. Marcelo Bazégio, o técnico Dorival Júnior, vai ter novidade para escalar o timão?
Vamos lá, Michele. Pois é, 2 jogadores desfalcaram o Corinthians ontem contra o Coritiba, Caio César e Yuri Alberto, eles que estão em fase de transição, né? Já trabalham com o elenco desde a semana passada, mas a comissão técnica achou melhor preservá-los, guardando a dupla para o clássico contra o Santos. A gente lembra que o Yuri Alberto e o Caio César desfalcaram o Corinthians na reta final do Campeonato Paulista, na fase de mata-mata. E no caso do Yuri Alberto, é uma situação ainda mais complexa, porque desde o ano passado o Corinthians vem tendo dificuldades de ter Yuri Alberto, Rodrigo Garro e Memphis Depay atuando juntos. Contra o Coritiba, Rodrigo Garro e Memphis Depay estiveram em campo, mas Yuri Alberto não. Então, quem sabe contra o Santos o Corinthians vá com força máxima, com aquilo que tem de melhor e, enfim, quebre o tabu de ainda não ter vencido um clássico em 2026. Ainda não há uma confirmação se Caio César e Yuri Alberto, de fato, serão relacionados. Mas a tendência, a expectativa é de que ambos vão para Santos, porque é um jogo extremamente importante para o Corinthians e a equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior entrará em campo muito pressionada pelos 3 pontos, viu, Michele? E por essa última derrota também, né? O Yuri Alberto com uma perna só, ele é melhor que esses atacantes tudo aí do Corinthians. Nossa, como faz falta, né? Eu falei que ontem ver aquele Pedro Raul, depois vocês falam que eu pego no pé, não dá, gente. Mas, não pegou na bola. Só uma coisa, Paulo, falar do Pedro Raul é fácil. Tem que falar do Memphis, cara, que jogou um futebol de bolinha de gude. Bolinha de gude, o Memphis. E o time não ajuda, aí entra o Zacarias. Tava a expectativa de todo mundo pra ver o Zacarias. Não tocou na bola. Mas também não chegou nele a bola, né? Ele é Zacária. É Zacária? É Zacarias? Eu falava Zacarias, mas aí eu vi que é pra falar Zacária. O assunto é no carro. Eu espero que seja o Zacária, né? Porque até agora é Zacarias. A gente até falou sobre isso já aqui, né? A Yuri dependência. Mesma coisa que eu falo do Palmeiras sem o Vitor Roque, eu falo do Corinthians sem o Yuri Alberto. Não existe. Jeito. É completamente diferente. É um time completamente diferente quando tem Yuri Alberto e quando não tem. E outra coisa, a média de gols cai. Com ele é 1,2 e o Garro precisa voltar a jogar também, porque já está na hora. E chega de ficar reclamando com a arbitragem, chega de ficar fazendo o corpinho que não dá, viu, Garro? Já está na hora de jogar já também, viu? E deu para ver ontem que Bidon e Garro juntos, ou eles têm que treinar bastante ou não tem jeito. Tem que escolher um. Porque do jeito que foi, perde meio campo e não tem criatividade, não tem agressividade ofensiva, falta coisa, falta. Corinthians não consegue comprar um atacante aí, uma peça, não tem uma peça? Aí, ó. Não, pro lugar do Yuri? É o Lingard, não, então? Não, um pouco para trás. Mas não, Pedro Raul, o Paulo já disse que não é tão Pedro fã. Pedro Raul, vocês vão esperar o quê do Pedro Raul, O Lingard gente? É o cara? Não, mas é uma opção no ataque, É ele, então? O Vitinho parece que também fez um gol aí há 3-4 partidas atrás, sumiu, não consegue passar do jogador, não consegue dar um drible. Ontem não conseguia driblar os jogadores do Curitiba. Então, Dorival, vai ter que pegar no pé dessa galera aí. Bom, você já viu no Gazeta Esportiva que as autoridades do Irã anunciaram que Marcelo Basejo está voltando para o Gazeta Esportiva com informações de bastidores do Coringão. O que aconteceu, Basejo? Vamos lá, Michele, dia agitado aqui no Parque São Jorge, porque o Corinthians recebeu a visita do Ministério Público. O promotor Cássio Concerino solicitou essa visita ao presidente do Corinthians, Osmar Stabile, e o Osmar Stabile prontamente se dispôs a ajudar nas investigações, concedeu uma série de documentos, porque o Ministério Público acredita que a documentação que recebeu do Corinthians estava incompleta e por isso não conseguia dar prosseguimento às investigações ao ex-presidente André Sanches e também ao ex-presidente Duílio Monteiro Alves. Ambos foram denunciados por apropriação indébita agravada continuada e o Corinthians é vítima no processo. O Corinthians, inclusive, pode processar os seus 2 ex-presidentes por danos morais e materiais, caso eles sejam realmente condenados na justiça. Agora, falando sobre campo, domingo tem Santos e Corinthians na Vila Belmiro, 4 horas da tarde, e o Corinthians precisa quebrar um tabu incômodo neste início de temporada, porque até agora o Timão não venceu clássicos, empatou com o Santos fora de casa, empatou com o São Paulo em Itaquera e acabou perdendo para o Palmeiras também na Neoquímica Arena, e para isso conta com o retorno do técnico Dorival Júnior à beira do campo, que cumpriu suspensão ontem contra o Coritiba após ser expulso no jogo contra o Cruzeiro. Será que a simples presença de Dorival já eleva o moral da equipe para enfim vencer um clássico neste ano? Devolvo para vocês aí no estúdio. Ô, Paulo, qual a sua expectativa para esse jogo em relação ao Corinthians, que
Empatou com o Santos, perdeu do São Paulo, empatou com o São Paulo e perdeu do Palmeiras. 2 empates e uma derrota. Sempre que o Corinthians, os jogadores têm essa pressão antes, vai bem, né? Eles vão bem depois. Então parece que são jogadores que são movidos à pressão. Né? Então eu não gostaria que fosse dessa forma. Não gostaria que fosse dessa forma. Agora, a pressão está aí. Os torcedores vão fazer pressão para que esse resultado venha contra o Santos e lá na Vila. E nunca nos esquecendo de que o resultado pode vir, o time pode melhorar, também porque Yuri Alberto pode voltar. Ai, nossa, aí com certeza a gente vai ver uma grande diferença dentro de campo. Marina, para fechar o noticiário do... O elenco do Corinthians se reapresentou na tarde desta quinta-feira no CT Joaquim Grava e iniciou a preparação para enfrentar o Santos. A partida acontece no domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. A atividade contou com a presença de Yuri Alberto em campo. A comissão técnica vive a expectativa de voltar a contar com camisa 9 já no próximo compromisso da equipe. O atacante Caio César também participou do treinamento. Apenas os reservas e os jogadores que atuaram por menos de 45 minutos na derrota para o Coritiba na última quarta-feira foram ao gramado do CT. Os demais atletas realizaram um trabalho regenerativo. O volante André Carrijo, que entrou durante o segundo tempo da partida contra o Coritiba, permaneceu na parte interna do centro de treinamento. Segundo informações divulgadas pelo clube, Dorival Júnior comandou um exercício tático de ataque contra a defesa e um jogo em campo reduzido, em atividade de 10 contra 10. O Corinthians volta a treinar na manhã desta sexta-feira. Com 7 pontos, o time alvinegro ocupa a 8ª colocação do Brasileirão e não vence há 4 jogos na temporada. Osmar Stabile, presidente do Corinthians, protocolou nesta quinta-feira requerimento à Comissão de Ética e Disciplina do clube, pedindo o afastamento de Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, por interferência na gestão. A informação foi divulgada anteriormente pela Gazeta Esportiva e confirmada pelo GE. O presidente do Timão alega ter sido coagido por Tuma durante um jantar na última sexta-feira, dentro das dependências do Parque São Jorge. De acordo com um relato de Osmar, o presidente do Conselho Deliberativo teria dito a seguinte frase: ou você faz o que eu quero, ou eu vou te F3 pontinhos. O contexto de fala, segundo apurou o GE com pessoas próximas a Stabile, seria um pedido de Romeu Tuma Júnior pela demissão de uma lista de funcionários do clube ligados a seus desafetos políticos. O presidente do Conselho Deliberativo nega as acusações e afirma que irá à polícia para que o caso seja esclarecido. Com o requerimento assinado por Osmar Stabile e Comissão de Ética do Corinthians, abrirá investigação interna para apurar o ocorrido. Presidida por Leonardo Pantaleão, vice-presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. A Comissão de Ética e Disciplina ouvirá os envolvidos, analisará as provas apresentadas e poderá sugerir sanções disciplinares, como advertências ou suspensões das atividades.